Eu venho te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a discernir os teus mistérios. Há coisas difíceis que estudamos, dependemos dos todos, Pai, que são congregados dessa igreja. Tem misericórdia. Abençoa a vida do irmão Paulo, que está operado, Senhor. Tem misericórdia da vida dele, sim, Senhor. Hoje nós vamos estudar, ainda falando dos anjos, mas não especificamente agora de entender quem é Satanás, de encando algumas coisas que as pessoas confundem, teologicamente errados, apreciaram erroneamente. Eu vou explicar por quê. A primeira coisa que a gente vai, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores que feriam os povos com furor, com golpes incessantes. Por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos esses está fraco e é semelhante a nós. Derribada está na cova a tua soberba. Então, esse texto aqui, ele é comumente tratado por muitos, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A Babilônia foi tão terrível que ela é usada no livro de Apocalipse, na visão que Jesus dá para João, como que quando o mal se acender, que eu preguei aqui para vocês, chamado de Grande Babilônia. Então esse texto é um texto que ele não está falando, não está fazendo nenhuma alusão a Satanás, ele está fazendo um direcionamento à Babilônia. Eu acho que nós lemos aqui até rápido, né? Você nem vai lembrar do que a gente leu, mas se você fizer uma leitura acurada desse texto, você vai ver que o profeta Isaías, o que ele escreve aqui é um hino de vitória sobre a Babilônia. Quando ele diz assim no versículo 4, em texto aqui e em alguns outros, Orígenes substituiu essa palavra, ó estrela da manhã, pela palavra Lúcifer, ou essa contra o rei da Babilônia. É o sentido que ele vai dando argumentos aqui, ó. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. É uma referência também à Torre de Babel. Quando homens queriam dominar as outras nações, o que eles faziam? A cabeça desses homens eram se colocar acima de Deus. Então toda vez que Isaías usa a palavra tu caíste, tu foste precipitado na terra, é porque a Babilônia, ela se acendeu, né, o seu poder como nação diante das outras, inclusive diante de Israel, e a queda dela seria tão grande como a ascensão. É isso que Isaías está falando para nós. Desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar, e além deste profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, estás fraco, é semelhante a nós. Coisas boas, mas ele chegava a tombar. E isso se confunde na tradução que São Jerônimo usa, por causa de... É como se o povo de Deus estivesse olhando para a Babilônia e falando, chegou tua hora também, nós caímos, Jerusalém veio ao chão, tu derrubaste nosso templo, mas agora é o dia da tua queda. Agora é o dia em que o Senhor nosso Deus vai também vir sobre ti.
Porque Deus não deixou nenhuma nação que Ele mesmo usou para julgar Israel impune. Eu não já ensinei isso para vocês? Que Deus quando quer usar uma nação inimiga para punir Israel, ele não deixa impune o pecado da nação que Ele usou. Falar, eu vou te usar para minha providência, para disciplinar o meu povo, mas o seu pecado eu vou cobrar. A malícia, a maldade que está no teu coração, eu vou cobrar. É o que Isaías está falando. E quando chega no versículo 12, você entendendo todo esse contexto que eu expliquei, aqui você tem dificuldade de aplicar esse texto a Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa expressão, estrela da manhã, é a expressão que complica todas as coisas, né? Porque ela vem do nome, que é a tradução de um herói que tomba. É de um herói antigo que era conhecido como Rei Léo. E Rei Léo se traduz literalmente como estrela da manhã. E era um herói que emergia, que vinha também para fazer coisas boas, mas ele chegava a tombar. E isso se confunde na tradução que São Jerônimo usa, por causa de influência que ele teve com o pai da igreja, chamado Orígenes. De interpretação grosseira na Bíblia, heresias vão trazer problemas doutrinários, suas escrituras, e aí atacam o próprio nome de Jesus. Jesus é Lúcifer, não é o diabo. Vamos dizer que está se referindo a Satanás, viu? Mas vamos lá. Assim diz o Senhor Deus, visto que estima o teu contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, presta atenção no texto, você vai ver como as pessoas vão assistir, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Esse texto aqui, eles vão dizer que mais uma vez o profeta está tratando de Satanás. Ornamentos. Na minha tradução está essa tradução. Tem outras traduções, na NTLH, vai estar joias de ouro. Na Bíblia era um querubim músico. Ele era do louvor. É outro erro que eles vão atribuir, porque esse texto ele está se referindo à terra de Tiro, que mais uma vez, se você ler os capítulos anteriores, dizer assim com Israel, eles eram nações amigas, mas quando Israel é perseguida, é invadida, Tiro, sai fora, abandona. É o que Pedro fez na cruz. Eu trazer gente estranha para vocês também, para invadir a cidade de vocês também, os quais desembainharão. Deus sempre trata com Satanás com poucas palavras. Você vê Jesus, ele não tinha muito diálogo com demônios, né? Poucas vezes você vê algum questionamento de Jesus, a não ser para provar pelas escrituras que ele tinha posição a Satanás. Satanás era um anjo, querubim é anjo. Então como é que isso aqui não está falando de Satanás? Krav Maga ou Corban. Por que Jesus fala Corban? É ele dizendo, falando, Satanás no Antigo Testamento ele é visto assim, como se eu sou o de acusação. No Antigo Testamento, o diabo ele tem esse papel dos homens. Ele não é dito como ele é falado no Novo Testamento, que ele conversa com Eva. Não, mas Deus diz que você vai morrer, você faz pessoas pularem no fogo. Ele faz pessoas ficarem desequilibradas. Ele faz pessoas se prostituírem, terem vícios. No Novo Testamento mostra a influência de Satanás matando, levando pessoas para erros, heresias. No Antigo Testamento, a pessoa que de certa forma faz menção à Babilônia, de alguém que também é lançado no chão, alguém que tem que se curvar diante de Deus. O nome diabo, por si só, ele não deve causar medo. Que os discípulos tentaram expulsar demônios e não conseguiram.
E eles perguntaram para Jesus: Senhor, nós nos empenhamos a expulsar esse demônio e não conseguimos, por quê? E Jesus responde para ele, olhando para Jesus, Jesus não está falando da origem de Satanás sendo lançado na terra. Eu vi os demônios se curvando diante de você e quis se colocar acima de Deus, mais essas coisas. Pastor, mas os Satanás e os anjos, a Bíblia não diz que a terça parte deles foram expulsos? Está lá em Apocalipse 12. Vamos lá para Apocalipse 12. Esse texto está dizendo que Satanás, ele foi expulso do céu e levou com ele a terça parte dos anjos. Não é um número específico, é um número simbólico. Com autoridade acima dos outros e ministro de louvor. E terceiro, ele não caiu do céu com a terça parte nulosidade dele de enganar nações. De que até o anticristo, a Bíblia diz, né? Jesus disse que se pudesse ia enganar até os escolhidos de Deus. Nós não devemos subestimá-lo, mas eu